Então, todos os domingos nós estamos expondo o Evangelho de João, e hoje nós chegamos em João 12, a partir do verso 37 até o verso de número 50. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferida, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nós já oramos quando estávamos aqui, junto com as nossas crianças, pedindo que Deus conduza o nosso coração à plena compreensão da verdade, da palavra de Deus. E é nessa noite, confiado nessa iluminação do Espírito Santo, que nós iremos olhar para esse texto de João. Este é um texto bem difícil de ser lido e às vezes de ser pregado até mesmo. Você vê aqui sobre incredulidade e colocando Deus, endurecendo o coração daqueles que estavam naqueles dias rejeitando o próprio Salvador. Essa é uma das grandes vantagens de pregarmos de modo sequencial, porque o pregador, quando prega de modo sequencial, ele fica submisso ao próprio texto. E aí, às vezes, textos como este, que talvez você quase nunca tenha visto, ou raríssima vez tenha visto pregação, você se depara com a realidade de ter que pregar em um texto tão duro como este. E Deus sabe que nós precisamos de textos duros como este. Deus sabe que nós necessitamos perceber a seriedade deste ponto. E é isto que eu quero que nós vejamos. Um olhar sobre a incredulidade em relação à pessoa de Jesus. Um olhar sobre a incredulidade em relação à pessoa de Jesus. Irmão, João está aqui fechando a primeira parte do seu livro. O livro de João, ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro deles é chamado do livro dos sinais, onde você tem o ministério público de Jesus acontecendo. Então Jesus é apresentado através do testemunho de João Batista, e ele então começa a fazer alguns milagres e ensinar sobre estes milagres. E você tem grandes discursos e 7 milagres relacionados com eles. Mas a partir do capítulo 13, nós entramos num circo privativo de Jesus. É Jesus lidando com os seus discípulos. Isso vai no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, com um grupo bem restrito. E quando Cristo aparece de novo diante da multidão, é para que ele seja julgado, morto
e 3 dias depois ressuscite. De modo que, se o primeiro livro é chamado do livro dos sinais, os estudiosos têm chamado o segundo livro do livro da glória, ou livro da paixão, onde a partir do capítulo 13, o foco é a morte de Jesus Cristo. E o que é que João fecha essa primeira parte do seu livro, mostrando essa análise da reação das pessoas que seguiram Cristo? Porque é que a partir do capítulo 13, quem Jesus tem praticamente à sua volta, é um grupo aí próximo de 12 pessoas. Por que a multidão não está na mesa quando Jesus vai instituir a ceia? E João explica para nós, aqui no verso 37, mostrando um raio-x da incredulidade. A incredulidade foi um dos pontos levantados por muitas pessoas quando Cristo foi anunciado pelos apóstolos, pós-morte e ressurreição, e muitos diziam: mas calma aí, se ele era o Messias, se ele era o esperado da nação, por que que o próprio povo rejeitou ele? Por que que os judeus, na sua maioria, não abraçaram Cristo? Então essa era uma acusação que era apresentado para aqueles que anunciavam Cristo. E João está mostrando as razões disso aqui, através de um raio-x da incredulidade. O que é interessante você perceber, que se o primeiro bloco do Evangelho de João é sobre sinais e as reações das pessoas, como se você colocasse uma moldura neste bloco, você tem o prefácio do livro, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e uma declaração sobre incredulidade nessa moldura inicial, que está lá em João 1,11, que diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Incredulidade. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. E aí tem o que Jesus fez, os sinais que ele operou, o que ele ensinou. E aqui você tem o fechamento da outra moldura. Olha lá o verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O que você precisa ver é que o livro dos sinais não gerou fé no coração da multidão. A reação aos 7 milagres de Jesus, a reação aos discursos de Jesus, é incredulidade. Incredulidade. Por que é que eles foram incrédulos? A incredulidade, irmãos, era um dos pecados que está sempre presente no coração daquele que era o povo de Deus, os judeus no Antigo Testamento. E você vai ver 2 grandes blocos de milagres acontecendo. O primeiro bloco está quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Você tem 10 pragas acontecendo. Você tem um mar sendo aberto. Você tem água brotando de rocha. Você tem maná descendo do céu. Cordonizes vindo alimentar o povo. Muitos milagres naquela geração. Mas esta é a geração que saiu do Egito e não entrou em Canaã. Por que que não entrou em Canaã? E a resposta é: porque eles foram incrédulos. Grandes sinais, mas um povo incrédulo. O segundo momento que você vê de muitos sinais colocados juntos é durante o ministério de Elias. Elias é aquele que ora e fogo desce do céu. Através de Elias e Eliseu você tem ressurreição de pessoas, multiplicação de pães, uma série de milagres. Mas a própria constatação de Elias é: eu fiquei sozinho. Ninguém abraçou a minha mensagem. Aí Deus precisa corrigir a visão de Elias e dizer: não, nós temos ainda 7.000 que não se dobraram. Mas a nação virou as costas. E agora você tem novamente ênfase nos sinais, e maior do que todos eles. Afinal de contas, Jesus é maior do que Moisés. Afinal de contas, Jesus é maior do que Elias. Mas e o que o povo reagiu aos milagres? Aos sinais? De novo com incredulidade.
eu e você precisamos parar um pouco e pensarmos seriamente como nós nos relacionamos com a proximidade que nós temos das coisas do Senhor. E nós somos um povo privilegiado. A maioria de vocês aqui, todos os domingos, vocês estão aqui na igreja. Vocês ouvem coisas extraordinárias sobre Deus. Mas como o nosso coração lida com toda essa revelação exposta diante de nós? O pecado da incredulidade é algo terrível. E muitos chegam próximo, e à medida que tem luz do Evangelho, eles ficam ainda mais incrédulos. E é sobre isso que o texto vai mostrar no primeiro ponto dessa raiz da incredulidade. E perceba que, nesse texto, a ênfase de João está no fato de que a soberania de Deus estava por detrás disso. Volta para o João capítulo 12. Quando você olha o verso 36, você encontra Jesus falando as suas últimas palavras diante da multidão. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Ele está falando sobre crer. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. A multidão não mais vai vê-lo, até o momento que ele vai ser apresentado para ser preso e crucificado. Aí nós chegamos na informação de João, ó. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E olha a explicação de João. Vamos juntos? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz. João olha para a incredulidade, e João vê na incredulidade não um fracasso do ministério de Jesus, não um fracasso de Deus diante da reação dos homens. Não, João vê o cumprimento exato da profecia que Deus havia dito. E João lembra Isaías 53, ele vai citar 2 textos bíblicos do livro de Isaías. O primeiro aí em Isaías 53, ó. O que é que Isaías 53 dizia? Ó? Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado? O braço do Senhor. O braço do Senhor é o seu poder. E o ponto é, Isaías 53 está dentro de qual contexto? É a descrição do servo sofredor, que começa o versículo antes desse, dizendo que Deus havia levantado um servo, que vai ser exaltado sobre tudo e sobre todos. Mas as pessoas rejeitaram o servo, por causa da aparência dele. E o decorrer de Isaías 53 vai dizer, ele não tem formosura nenhuma, ele não tem beleza que o atraísse. Ele parecia como ovelha muda indo para os seus tosqueadores. Perceba que o que João está dizendo é que a incredulidade dessa geração que esteve diante dos milagres de Jesus cumpre exatamente a profecia de Isaías, de que Deus levantaria um servo, e o braço poderoso do servo não seria contemplado pelas pessoas, por causa da beleza que o servo não tinha. O que ele está dizendo é que a multidão aguardava um Messias, mas não um Messias que fosse um servo sofredor. E por causa de um servo sofredor, eles não são capazes de crer no braço poderoso que está executando os milagres. Então perceba que incredulidade vinculado a um cumprimento de uma profecia. Mas olha o verso 39, ele cita um segundo texto, Isaías capítulo 6, ó. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Ele está dizendo, gente, não tinha jeito, eles não iriam crer mesmo. E aí ele está citando Isaías 6, nós lemos Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 8, quando Deus diz, a quem enviarei? Isaías diz, envia-me a mim. E aí a resposta de Deus é, eu vou enviar você, mas eles não vão crer. Eu ceguei o entendimento deles, não tem mais jeito deles crerem. E o texto está sendo citado esse, olha o verso 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eu espero que você entenda a dureza disso que está sendo dito.
chega um determinado momento da história que Deus entregou uma geração aos seus próprios pecados. Já que eles são incrédulos, então Deus entregou eles à própria incredulidade, entregou eles aos desejos do próprio coração, e com isso o coração deles é endurecido, e eles não têm como crer, eles não têm como enxergar, eles estão mortos e continuarão mortos nos seus pecados, por mais que a luz do Messias brilhasse diante dos olhos dele. É isso que João está mostrando para nós. Um Deus que lida muito seriamente com o nosso pecado. E um dos piores castigos que pode acontecer conosco é Deus dizer: é isso que Ele quer? É assim que Ele tem vivido? Então tá bom, então eu entrego Ele a viver desse jeito. Você encontra isso em Romanos 1, Deus entregando os homens às suas paixões, e aí então eles cometem toda a torpeza sexual, porque já que eles querem viver por paixões, viva pelas paixões, e olha o que chega, eles desonram o próprio corpo. E aqui ele está dizendo: já que vocês são incrédulos, então eu entrego vocês à própria incredulidade. Deus é soberano, e Deus age por detrás até mesmo da incredulidade dos homens. João não está frustrado, João não quer que os seus leitores estejam frustrados, João quer que nós vejamos que Deus cegou o entendimento daqueles próprios homens. Mas como Deus fez isso? Deus fez isso obrigando eles estavam doidos para enxergar? Não. A dinâmica bíblica é a dinâmica dessa entrega. É Deus simplesmente retirando de sobre eles a sua ação graciosa. É Deus deixando eles entregues aos seus próprios pecados. Você tem alguns textos bíblicos de outros momentos assim. Como eu já citei, Romanos 1. Mas você tem um outro de Romanos 9, que vai dizer exatamente sobre a eleição, e vai citar o exemplo de Faraó, aquele grande rei do Egito, que recusou no primeiro momento libertar o povo. E Deus envia várias pragas, e ele sempre resiste um pouco mais. E o texto diz: sabe o que Deus fez com Faraó? Deus entregou o Faraó ao seu próprio coração. Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele ficasse cego e cada vez quisesse enfrentar o poder de Deus, de modo que o final é humilhante para Faraó. 10 pragas vêm sobre o Egito. E aí Paulo diz em Romanos 9,18 assim, logo aqui é Deus, logo ele aqui é Deus, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Perceba o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e de quem Ele quer, Deus também entrega Ele a si próprio. E aqui você tem uma geração entregue a si próprio. Deus endurece. Segundo aos Tessalonicenses, você tem um outro episódio, envolvendo a vinda do anticristo, do homem da iniquidade, e mostrando a operação do erro que já atua no mundo. E interessante que o texto diz assim: é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que o texto está dizendo é que, escatologicamente, já que os homens rejeitaram a verdade, Deus autoriza e envia a operação do erro. Deus permite que o homem da iniquidade faça vários milagres, que a falsa religião opere vários sinais. Para quê? Para que o povo seja enganado. Já que o povo quer ser enganado, então está aí, olha alguém poderoso capaz de enganar vocês. E eles são conduzidos à operação do erro. Eu espero que você entenda a seriedade disso. Porque aí fora há pessoas que estão sendo entregues todos os dias pelo próprio Deus à incredulidade delas. E quando você prega o Evangelho, quando elas rejeitam o Evangelho, você deve ter a mesma confiança que Isaías teve, que João teve e que o próprio Cristo teve.
de que eles estão sendo entregues à dureza do próprio pecado. E o ponto é, por que ele vincula esses dois textos de Isaías, né? Por que ele poderia citar outros, mas ele cita Isaías 53, Isaías capítulo 6. Porque se de um lado nós temos a soberania de Deus entregando os homens às suas próprias incredulidades, jamais você deve amenizar a responsabilidade do homem por não crer. E olha o versículo 41. E para isso envolve glória, conceito de glória. Olha o verso 41. Isto disse Isaías, vamos juntos? Porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ele está dizendo que Isaías viu a glória de Cristo. Quando Isaías viu naquele Isaías 6, viu lá os serafins em volta de um que estava sentado no trono, gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu que a base do limiar se moveram, Isaías estava vendo a glória de Jesus Cristo. Nós chamamos isso da glória do Filho pré-encarnado. Antes de Jesus assumir a natureza humana, ainda não era chamado de Jesus. É Deus, como sempre foi Deus, mas a segunda pessoa da Trindade. Isaías vê a glória dele. Isaías vê a glória dele, e a glória desse Deus é revelado em entregar os homens à sua própria condenação. Muitas vezes a gente pensa que Deus é glorificado quando alguém crê nele, e ele é também glorificado nisso. Quando alguém vem aqui e professa publicamente a sua fé, Deus está sendo glorificado. Mas Deus também é glorificado quando ele entrega os homens à sua cegueira com que eles nasceram desde a queda de Adão. E Deus diz, é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. E a glória de Deus sendo manifestado na condenação dos réprobos. E perceba que no verso 42, o autor vai continuar dizendo, contudo, muitos dentre as próprias, vamos juntos? Autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Você diz, poxa, foi uma medida assim, bem sábia, né? Foi alguém bem prudente. Ele creu, mas ele não comprou briga. Então, por causa dos fariseus, ele não queria ser expulso da sinagoga, ficaram lá de boa. Mas não é essa a constatação de João. João não está dizendo, que gente jóia, que gente prudente. Não. Olha o verso 43. Olha o piso que João dá para isso. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque é que eles não confessaram Jesus? Porque eles amaram a glória dos homens. E a palavra é a mesma, não só no português, mas no grego também. Isaías viu a glória do Filho. Os homens amaram a glória dos homens e não amaram a glória de Deus. Se de um lado Deus entrega os homens aos seus próprios corações, do outro lado você vê seres humanos amando a glória humana mais do que a glória divina. E daí você entende por que Isaías João, melhor dizendo, juntou os dois textos de Isaías. Isaías 53 e Isaías 6. Porque tudo lida com glória. Como é que Deus fez com que estas pessoas não enxergassem o Messias, não crescem no Messias? Como que Deus entregou eles à incredulidade deles? Deus deu um ser que é glorioso em uma imagem de um servo sofredor. Eles estavam doidos para ver o Messias, mas jamais um Messias que parecesse fraco aos olhos humanos, porque eles amavam a glória dos homens. Eles queriam alguém que tivesse glória para lutar com Roma. Essa é a expectativa messiânica deles. Mas o Jesus que veio, aos olhos humanos,
a glória dele não era o que eles esperavam. A glória dele estava em curar cegos, em fazer paralítico andar, em transformar água em vinho, em ressuscitar gente que tinha morrido, em multiplicar os pães, em curar a distância. Mas a glória dele estava num ser que não havia beleza alguma que o atraísse. E eles olhavam e diziam: de fato ele fez muitos milagres, de fato ele fez sinais maiores do que o próprio Moisés. Mas o Messias não pode parecer frágil aos olhos humanos, porque eles amaram a glória dos homens. E é onde entra o verso 40, essa citação lá de Isaías 6. Porque outro motivo pelo qual eles rejeitaram a Jesus é por causa da aparência dele e a declaração de divindade que Jesus teve. O que gerou ódio no coração dos fariseus era que Jesus dizia ser Deus. Jesus se fazia igual ao Pai. Jesus atribuía a glória que o Pai tinha a Ele mesmo, a glória do Filho. E esses aqui estão dizendo: nós não podemos aceitar, porque nós amamos uma glória humana demais, terrena demais. Então eles não podem aceitar a glória sendo manifestada de um homem andando entre eles, dizendo que tem a mesma glória do Deus Pai. Perceba, tudo parte por um desejo de glória, e aonde busca glória? Há o raio-x da incredulidade. Por que é que eles não creram? Porque Deus havia entregado eles ao pecado deles. E qual que era a raiz do pecado deles? Amarem a glória dos homens, mais do que a glória de Deus. E como que Deus fez isso acontecer na história? Deus enviou um ser glorioso, parecendo um servo humilde. Deus enviou um servo humilde que declara ser o próprio Deus. Mas foi isso que Isaías viu. Isaías viu o Filho. Isaías viu a glória do Filho. E eles não podem se submeter a isso. Deus entrega a eles ao pecado de amarem a glória acima de tudo. Irmãos, quando você olha para tudo isso, você deve lembrar que a soberania de Deus nunca é colocada contra a responsabilidade humana. Nunca a causa é porque Deus vira as costas. Deus vira as costas porque eles viraram as costas primeiro. O endurecimento nunca é demonstrado como sendo uma manipulação caprichosa de um Deus arbitrário, amaldiçoando seres moralmente neutros, ou até mesmo moralmente puros. Não, não é isso. Sempre essa entrega, esse endurecimento que Deus faz dos homens, é apresentado como uma condenação santa de um povo culpado que é condenado a fazer e a ser o que eles mesmos escolheram. Irmãos, a soberania de Deus é motivo de esperança. Como assim, pastor, é motivo de esperança? É porque nós cremos exatamente que Deus endurece, Deus amolece o coração, é que nós podemos nos voltar para Ele pedindo: Deus, quebrante o coração de fulano, de beltrano, de cicrano. Porque nós cremos num Deus que é capaz de entrar dentro de um ser humano e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, se essa for a vontade dEle. Por fim, irmãos, neste primeiro ponto ainda, nós entendemos que essa incredulidade que Deus entrega aos homens traz glória ao grande plano que Deus está fazendo. Como assim, pastor? Onde tem glória aqui? Parece que Jesus fracassa, né? Não. Se os judeus tivessem recebido Cristo como Messias dele, como que ele seria morto? Como que ele seria traído? Como que ele seria condenado? Como que ele seria crucificado? Paulo diz que era necessário que os ramos naturais fossem quebrados para que ramos fossem enxertados lá. O que ele estava dizendo é aquilo que João diz logo no início do Evangelho:
eles não creram. Veio para o que era seu, os seus não creram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A incredulidade do povo judeu vai levar Jesus à cruz, e a cruz vai levar Jesus a alcançar o coração dos gentios espalhados por todo o mundo. É porque Cristo morre na cruz do Calvário, é que o pecado da incredulidade do povo de Deus pode ser perdoado. É porque Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, é que Ele pode fazer com que a igreja avance de modo extraordinário, indo para caminhos outroras nunca percorridos. Se Deus mostra a sua glória na maior incredulidade, imagine o que Ele não fará na volta do Filho perfeito aqui a este mundo. E Romanos 11 vai lidar com essa rejeição dos judeus. E vai dizer, se a queda deles trouxe glória aos gentios, imagine quando Deus colocar de volta a descendência fiel ao Senhor, os remanescentes. Porque Deus nunca salvou a nação toda de Israel. Deus sempre teve o remanescente fiel. E sempre há remanescente dentro dos judeus. Paulo foi um. E pode ser que à medida que o Cristo esteja para voltar, mais e mais judeus são inseridos novamente, e você tem uma grande oliveira de judeus e de gentios. Perceba, a incredulidade não atrapalha o grande agir de Deus na história. Ao contrário, é o mecanismo pelo qual Deus revela a maior glória. Olha para Adão. Adão, na sua responsabilidade, na sua decisão, no seu livre-arbítrio, come de um fruto que Deus diz não. E ele faz isso por incredulidade, ele não creu no que Deus disse sobre o fruto. Aí você diz, colocou tudo a perder. Até você ver o Redentor Jesus Cristo sendo manifestado. E aí você vê que a glória maior se dá. Quando você olha para um Deus que é santo, mas é misericordioso, e redime pecadores que não mereciam, para que Deus seja glorificado. Eu e você devemos amar a glória de Deus. Talvez essas verdades incomodem o seu coração, porque você está muito acostumado na glória que os homens devem ter, até mesmo na sua decisão de ser salvo ou não. Ame a glória de Deus, ame o plano de Deus, deleite-se em quem Deus é e naquilo que Deus faz. E se alegre em ver Deus sendo glorificado em tudo, em todos, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Esse é o grande ponto do mundo. A glória de Deus ou a glória dos homens. Talvez você é alguém que tem crido em Deus, mas por causa do medo de rejeição que você possa sofrer dentro da sua família, com pessoas que você tanto ama, querido seu, você nunca toma aquela última decisão de se comprometer com a igreja de modo visível. E o ponto último é, por quê? Será que não é amor pela glória dos homens? Cuidado, porque hoje talvez o seu coração ainda está relutando com essa crença, mas Deus pode entregar você à incredulidade de continuar sendo covarde a vida toda. Daí João está dizendo para nós, Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. É muito sério estar diante da palavra de Deus, porque ela vai profundamente no seu coração. O Espírito leva profundamente na sua consciência. E os seus pecados é revelado diante de você mesmo com as verdades da palavra. Mas a Bíblia vai dizendo para nós de um processo que o homem pode fazer, que é chamado do processo de ir tornando o coração cada vez mais duro, no sentido de tornar a mente cauterizada. Você sabe um pouco do que eu estou falando? Determinados pecados que você talvez comete, a primeira vez que você cometeu, ninguém ficou sabendo, você tremeu de medo do que Deus viu, do que Deus sentiu, do que as pessoas poderiam saber. Depois você cometeu de novo, sentiu de novo, cometeu de novo, e de repente você já nem sente mais. Cuidado que você está sendo cauterizado na sua mente. É isso que essa geração foi, cauterizada na sua incredulidade.
Que Deus nos livre, irmãos, de nos acostumarmos com as verdades de Deus expostas diante do nosso pecado. A pior coisa é crente cauterizado. Nós precisamos sempre sermos quebrantados diante daquilo que Deus revela sobre nós. Então a primeira grande lição é esta, um raio-x da incredulidade. A soberania de Deus e homens amando a própria glória na sua responsabilidade. A minha segunda e última lição é correr com você, mostrando a síntese do ministério de Jesus e a gravidade de rejeitá-lo. Quando você olha para o verso 44, você encontra uma declaração. Olha o verso 44, vamos juntos? E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Só um minuto. Os estudiosos não conseguem precisar em que momento da história se dá isso aqui, que agora você tem um discurso do próprio Jesus. Por quê? Porque lá no verso 36, ele estava diante das pessoas e ele se retirou em oculto. Aí João vai e apresenta o resumo da incredulidade. E agora simplesmente Jesus clamou, dizendo, mas clamou onde? A quem? Ele estava oculto, ele está agora diante do grupo dos discípulos, mas os discípulos já não criam nele. Eu concordo com aqueles que entendem que aqui o que João está fazendo é dizendo de declarações que Jesus teve ao longo do seu ministério. Jesus teve essa declaração. E agora João coloca isso aqui, mostrando o que é que as pessoas rejeitaram. Jesus declarou sobre a sua vida e o seu ministério. E aí você tem Jesus falando. Então qual que é a gravidade de rejeitar Jesus? Porque rejeitar Jesus é rejeitar o próprio Pai. Há uma unidade entre filho e pai, que não tem como você escolher um e deixar o outro. E é isso que os judeus fizeram. Os judeus acharam que estavam amando Deus Pai e rejeitando Jesus. Jesus está dizendo, é impossível isso. Verso 44 de novo, Jesus vai mostrar essa unidade que há. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele está dizendo, eu sou um enviado do Pai. E aquele que crê em mim, não está crendo em mim, ele está crendo naquele que me enviou. Eu estou unido ao Pai, eu vim aqui fazer a obra do Pai. Olha o verso 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Vê Jesus, ela vê Deus. Talvez você esteja dizendo, poxa pastor, quando você falou que Isaías viu o Filho, eu sempre achei que ele tinha visto Deus. É isso mesmo, quem vê o Filho, vê a Deus. Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Eles estão unidos. A gravidade de rejeitar Jesus é que você não está rejeitando uma ideia, você não está rejeitando um conceito, você não está rejeitando uma religião, você está rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. E perceba que só é através de Jesus que podemos ser libertos das trevas. Olha lá o verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Olha o que Jesus está dizendo, ele não está dizendo assim, quem crê em mim tem a luz, e quem não crê em mim vai ficar em trevas. Ele diz, vai permanecer nas trevas. Crer em Jesus é ser liberto das trevas, porque naturalmente nós nascemos em trevas. Você nunca está numa condição neutra na sua vida, de que se você escolhe, eu vou escolher entre Cristo, ou vou escolher entre outra coisa, e se eu não escolher, eu fico neutro na história. Não tem neutralidade aqui. Eu e você, desde a queda, nascemos em trevas. E a única forma de não permanecer nas trevas é crendo em Jesus, que é a luz do mundo. Trevas morais, trevas espirituais, e trevas está presente em João o tempo todo. Os homens amaram mais as trevas por causa das suas obras. Você nessa noite precisa perceber que se você quer ter a verdadeira luz, você precisa estar em Cristo. O mundo jaz em trevas,
e só Cristo é a luz capaz de resgatá-los. Daí a ideia: quem rejeita Cristo, quem permanece incrédulo, permanece em trevas. É grave rejeitar Jesus, por causa de quem é Jesus, o seu ministério. As palavras que Jesus proferiu julgarão no fim aqueles que não creram nele. Olha lá João 12 ainda. Verso 47, Jesus diz algo que talvez pudesse animar alguns numa leitura superficial. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Aí você diz, então está tranquilo, né? Posso ouvir, só ouvir, gostar, achar belas, bonitas, mas não viver debaixo delas. Porque ele nem vai julgar, Mas olha um pouco mais. Jesus está explicando o que está acontecendo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. O que Jesus está dizendo, nesse momento que está diante deles, se vocês ouvirem e não obedecer, eu não vou julgar vocês agora. Eu não vim julgar vocês. Eu vim salvar o mundo. E as minhas palavras podem salvar você. Mas olha o verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Ele diz, alguém vai julgar. E quem é que vai julgar? A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Perceba a seriedade disso. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela pode nos salvar e ela vai nos julgar no último dia. Verso 49. Por quê? Porque as palavras de Jesus são as palavras de Deus. Verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Que convicção de que aquele que estava anunciando sabia exatamente o que estava fazendo. Ele ouviu do Pai. Ele é o profeta que revela o Pai, ensinando sobre o Pai as pessoas. E ele está dizendo, e eu tenho falado, e as minhas palavras são palavras de vida. Eu e você lidamos com conceitos de eternidade quando nós estamos expostos à palavra. Quando você está na escola, você está lidando muitas vezes com conceitos muito importantes para a sua prova do Enem. Na faculdade, para você vai passar ou não de ano naquele conceito. Mas quando você está lidando com a Bíblia, você está lidando com palavras de eternidade para você. Não tem nada mais sério do que amar a palavra ou rejeitar a palavra de Jesus. Se você não quer conhecer a palavra, ela está aí nas suas mãos, e você não lê, não quer saber, no último dia ela vai julgar você a si mesmo. Não basta você dizer assim, eu não quero conhecer sobre isso. É comum às vezes a gente falar sobre morte, e pessoas falam assim, não quero saber sobre isso. Não, pastor, vamos falar sobre vida, não quero nem pensar sobre isso. Não tem como você fugir, a palavra está dizendo, e ela no final vai julgar você. Conheça ela, entenda o que ela fala para você. Talvez há pessoas que você conhece, ou talvez até você está aqui, você nem acredita na palavra de Deus. Não importa se você acredita ou não, ela vai continuar julgando você. O fato de você não acreditar que ela seja verdade, não a torna mentirosa. E no último dia, aqueles que não creem na palavra, serão julgados também mediante a palavra. A palavra de Deus é autoritária sobre o mundo que Ele criou. E Deus gosta dessa conexão com a palavra. Ele cria o mundo pelo poder da sua palavra. O próprio Jesus, quando estava no céu, antes de se encarnar,
Ele é chamado da palavra, o verbo. E o verbo que se fez carne, falou palavras de vida ou morte. E eu e você estamos exatamente diante disso. E perceba a seriedade disso. Jesus fez milagres e eles não creram. E qual é o método de Deus para fazer com que pessoas creem? João diz lá no final: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Creram no quê? Ele diz: na verdade, fez Jesus muitos outros milagres, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Humanamente falando, você diria assim: pastor, se Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, diante dos olhos das pessoas, se Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, e um cara que estava morto há 4 dias anda, e as pessoas querem matar Jesus, você diz: pastor, se esses milagres sendo vistos, as pessoas não creram, como que agora anunciar sobre eles, pessoas vão crer? Porque Deus quis conectar o método de salvação pela pregação. Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O próprio Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo que convenceria o mundo do pecado, do juízo. Eu e você temos que pregar, falar da palavra, porque é esse o método que Deus vai usar para quebrar um coração incrédulo e trazer vida e vida eterna. E é esse o método também que Ele vai usar para retificar o pecado da incredulidade deles. Jesus está dizendo: a palavra vai julgar no último dia, e a palavra salva no último dia. Não tem outro método, se você quer ver alguém salvo, a não ser através de Deus agir no coração deles, mediante a pregação da palavra. Mas como que isso se dá? Isso se dá com Jesus tendo dito assim: a palavra que eu falo, não falo por mim mesmo, eu não fico criando palavras, eu recebi do Pai e eu transmito a vocês. Se Jesus, que era Deus, se subordina ao Pai na transmissão da verdade, quanto mais eu e você, que somos apenas discípulos de Jesus. Nós não somos chamados a criar a mensagem, nós somos chamados a receber a mensagem e transmitir como nós a recebemos. E se as pessoas não crerem? E se as pessoas amarem mais a glória delas, a glória dos homens? Nós não vamos rebaixar a glória de Deus à glória dos homens. Nós veremos essa palavra anunciada, exaltando Deus no último dia, através da condenação daqueles que rejeitam a revelação geral de Deus, que já é suficiente para condenar, e foram intensificados na sua penalidade, por rejeitar a mensagem de redenção apresentada em Jesus Cristo. Lembra, pecado não é algo neutro. Eu e você não ficamos diante da revelação de Deus de forma neutra. Ou a gente é quebrantado, ou cada vez mais nós somos endurecidos, sendo entregue a nós mesmos. Por isso, não rejeite a mensagem dessa noite. Não rejeite a palavra que tem sido pregada ao seu coração, porque ela continuará de pé no último dia. Ela pode ser nessa noite mensagem de salvação, e com certeza, se você não crê nela, será mensagem de condenação. Que eu e você possamos olhar para a incredulidade com um olhar mais profundo dela. É homens amando a si próprios mais do que a glória de Deus. Mas é a glória de Deus entregando os homens a si mesmos. É muito sério, porque rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. Rejeitar Jesus é continuar em trevas. Rejeitar Jesus é estar sob o julgamento das palavras que o próprio Jesus proferiu, e o último dia Ele proferirá. Que eu e você possamos sermos muito gratos
Se a maioria de nós aqui temos o coração quebrantado pelas verdades, é por causa da graça de Deus agindo em nós. Louvado seja Deus por isso. Neste instante eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar a Deus, pedindo que Deus nunca entregue você a você mesmo, que Deus nunca retire de sobre si a graça que quebranta o seu coração. Ó Deus, nós como teu povo, vivemos num mundo criado por ti, desfrutamos do privilégio de vermos tantas coisas extraordinárias que o Senhor faz, temos os olhos abertos, mas muitas vezes nós brincamos com a incredulidade, achamos que podemos flertar com ela, sem que cada dia o nosso coração vá endurecendo mais. Por isso, ó Deus, queremos clamar, que o Senhor não faça conosco aquilo que o Senhor fez com a geração que saiu do Egito, com aquilo que o Senhor fez com a geração de Elias, com aquilo que o Senhor fez com a geração dos dias de Jesus. Que o Senhor não faça conosco aquilo que o Senhor fez com aqueles de Hebreus 6, mas que de fato, ó Deus, nós possamos sermos aqueles que o coração regenerado foi colocado dentro de nós, de que o selo do Teu Santo Espírito foi colocado em nós, e por isso nós podemos nos alegrarmos de perceber que nós não estamos em trevas, mas em luz. Obrigado, ó Deus, porque o método do Senhor é poderoso para quebrar corações, e o Senhor escolheu anunciar os seus sinais através de palavras, e nós nessa noite anunciamos dessa pessoa extraordinária que é o Teu Filho. Nos dê sempre a graça, ó Deus, de nos alegrarmos de ver frutos desta proclamação, e também nos dê a graça de entender que a própria rejeição do povo é também um método do Senhor ser glorificado. Por isso, ó Deus, nos quebrante a Tua grande glória, que está sendo exposto na história da redenção. Obrigado, ó Deus, porque a rejeição vinda dos judeus ao Teu Filho trouxe glória a nós, gentios. E obrigado porque o Senhor não rejeitou aqueles que verdadeiramente são descendentes de Abraão. E ao longo da história o Senhor tem chamado judeus e gentios e colocado num só corpo. E essa é a grande e bela história do Senhor se revelando como um só pastor e um só rebanho. E é no nome desse que é o pastor da nossa vida, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.